Bom dia, eu me chamo Matheus, eu sou o Rafael, sou o professor Gustavo, e hoje nós iremos fazer uma entrevista com o professor e explicar realmente como funciona a alvenaria estrutural, com função estrutural, e explicar os equipamentos, como os equipamentos eles estão realmente ligados com a construção e qual a sua importância realmente dentro da construção, e explicar cada desses aspectos, né? Os aspectos que realmente fundam a base desse projeto e também os equipamentos e as normas regulamentadoras, né? Porque em toda a construção a gente precisa das normas para conseguir seguir com o plano realmente correto. Então, bom, a primeira pergunta que a gente iria fazer é sobre a execução e alvenaria estrutural. Professor, a gente sabe que na alvenaria estrutural as paredes elas funcionam como a própria estrutura da edificação. Pensando nisso, quais são os maiores cuidados que a equipe ele precisa ter para com o prumo, o livro e o alinhamento das fiadas para evitar as patologias e os erros de construção? Como você mesmo disse, como é uma função estrutural, está bem alinhada para poder a força ir diretamente para o ponto base da estrutura, né? Para poder a carga seja distribuída igualmente. Então, como ela tem uma função estrutural, ela precisa estar totalmente alinhada. Líquido e régua para alinhar direitinho, né? Outras ferramentas que você está usando é linha, esse tipo de alinhamento. Além da parte estética, a parte da tipo, quando está falando de organismo próprio, os blocos de organismo próprio não podem ser cortados, tem que usar exatamente o formato dele mesmo. Tem de 19, tem de 8, tem diversos tamanhos que podendo se encaixando. É como se estivesse montando um Lego, né? Certo. E dentro dessa alvenaria a gente consegue realmente perceber os erros apresentados quando há algumas patologias, quando o bloco ela realmente está cortado na ponta ou quebrado. Assim, fica evidente, né? Quando está com um defeito, o defeito nunca é o lógico, entendeu? Realmente. A vantagem da renovação estrutural é que ela é mais limpa, né? Uma obra um pouco mais limpa do que a alvenaria de vedação só, que ela acaba cortando. Apesar desse bloco inicial menor, conseguir bloco cabeça, né? É comum na nossa cultura, né? Ainda fazer dos ajustes ali, né? Muitas pessoas eles confundem a estrutura, a alvenaria de vedação com a estrutural. Quais são as principais diferenças práticas na rotina dentro da construção? Como que eles podem se comportar diante do projeto? Apesar do bloco de vedação ele ter uma resistência mecânica, né, ele aguentar um peso, ele não é feito para aguentar, não suportar cargas, né? Então ele seria só para vedar mesmo, né? Lacrar ali a construção. Já o bloco de alvenaria estrutural, ele aguenta uma resistência física, né? E ele também é enchido de grout. Esse grout também para ele funcionar, e lá a viga, todo o elemento estrutural mesmo do projeto. Sim, sim. E também a gente pode perceber o clima, né? Que o clima ele acaba influenciando muito dentro da construção, dentro do projeto, tanto da parte da ressecamento do blocos, da massa, ou até do preenchimento do grout, né? Ele acaba sendo também um pouco afetado por isso. Então, uma das grandes vantagens desse sistema é a velocidade e a economia, como a gente podemos saber. Mas, por outro lado, o planejamento ele precisa ser perfeito, já que não dá para ficar quebrando as paredes dentro da alvenaria, já que é um grande problema para o suporte da alvenaria. Ele pode acabar rompendo, pode acabar caindo dentro desse projeto. Então, nós percebemos que há uma importância muito maior para essa estrutura, né? Tanto para a vedação, que ele possui apenas para realmente tampar aquele local, realmente tampar, não para aguentar a estrutura, o peso da estrutura, mas sim apenas para vedar, já que é uma alvenaria de vedação. A estrutural, né, como o professor já disse, ele realmente serve para aguentar o peso, aguentar o suporte da carga, os blocos, o concreto e também do grout. Então, agora nós vamos para o bloco 2, o papel dos equipamentos e da logística. Aqui o foco ele é entender o maquinário, a viabilidade do trabalho. Os blocos estruturais eles são considerados mais pesados e os tijolos comuns também, eles são considerados mais pesados. Como a escolha correta dos equipamentos, transporte vertical e a movimentação, como os mini ganchos ou elevadores de carga, impactam na produtividade da obra e na ergonomia dos operários. A logística, né, que ele resumir isso aí tudo, é um fator muito importante para o construção civil. Como a gente ouve isso em todos os setores, tempo é dinheiro. Tudo que a gente conseguir economizar de tempo é investimento, tá? Então, o empresário que está na construção civil, ele investir numa grua, ele investir numa padiola, né, que seja especialista que ele está subindo material, ele vai estar economizando na movimentação vertical da obra, assim, né? A horizontal e a movimentação vertical. Quanto mais vertical, mais a gente precisa de movimentação
com equipamento mecânico, elétrico, mecânico, porque imagina, ele está falando de 2, 3 andares, a mão de obra está levando esse material para cima. Tem, ele vai demorar, você tem equipamento de lixozinho, sobe mais, esse material uma vez só, ganha na agilidade, e o operário não não tem tanto esforço físico. Tem que diminuir um pouco o esforço físico dele, tentando acabar usando em outra frente ali. Tá? É de suma importância. O operário ele acaba trabalhando nessa área muito mais dependente dos equipamentos do que ele realmente pode fazer com a própria mão, né? Então, agora nós vamos para normas regulamentadoras, NRs e segurança. Professor, quando falamos em trabalho em altura na alvenaria, as NRs são fundamentais para isso. Quais são as principais exigências dessas NRs? Vamos lá, se você está falando de trabalho em altura, a gente tem a NR35, né? A partir de 2 metros de altura, a gente precisa ter treinamento específico, um AS específico, que seria um AS, né? Atestado de saúde ocupacional, se você tiver uma labirintite, já pode trabalhar em altura, pode estar no altitude, na altura e cair, tem que estar com o cinto de segurança, sua andaime, tem que estar tendo um montadinho certo, não pode estar montado, como a gente acaba vendo aí, provavelmente na construção civil. E o papel de vocês é muito importante nisso daí, né? Vocês entenderem como funciona, como deve ser feito de maneira correta para evitar isso daí, né? E não é só na construção civil, é uma das indústrias, né, que mais causa acidente capaz. Então, por quê? Porque é muito negligenciado as normas de segurança, né? Não tem só a NR35, né, trabalhar tudo, mas como a NR18 também, né, que é a que dá uma generalizada na área da construção civil. Ela tem que ser muito seguida mesmo. É, e é um investimento, né? A gente investe em norma, a gente colhe lá na frente. Às vezes é um evitar gastar, evitar alguém se machucar, o custo ser elevado, não só financeiramente, mas como emocionalmente, né? Se um colega, imagina, você está numa obra, o colega se acidentou, se machucou, não se ausentar, é bem chato. Então a gente seguir as normas, é só vantagem para a gente. As normas, elas dão todas as diretrizes. E ali é o mínimo. A gente precisa fazer ali, ele ficar ali, fugir, vai dar Segue. mil maravilhas. Mas saiu um pouquinho a chance de ter um sinistro, machucar alguém. E se a gente não está pela pessoa civil, que eu vou fazer é meio difícil, porque é muito familiar. Ele causar um sinistro, quantas famílias a gente está atingindo ali? A nossa responsabilidade é isso daí. E bom, muitas vezes os operários, os trabalhadores, eles acabam se fazendo a pergunta: ah, mas por que que eu devo usar esses equipamentos? Porque não é. Durante o meu trabalho nunca aconteceu. Aí isso acaba, pode também ocorrer algum risco, né, para o trabalhar. Pode ocorrer algum acidente também com o trabalhador. Sim, nunca martelei meu dedo, mas uma hora pode acontecer, Sim, realmente. né? E aluno não vai ali, não vai acontecer nada. Você vai minimizar. O EPI é a última defesa, né? O EPI é o que nem chega no dedo, né? Isso. Igual trabalho em altura, nunca cai com dano. Pô, mas você vai Tem esperar chances. cair para saber poder usar o cinto. usar o cinto? Não, né? Vai esperar o colega do lado cair para usar o cinto. Muitas vezes os trabalhadores acabam fazendo essa pergunta, né, e acaba deixando de usar equipamento e acaba acontecendo uma tragédia, né? Os trabalhadores acabam morrendo. É muito clichê isso, né? E acontece muito isso no nosso país, né? E é uma questão aqui, infelizmente, cultural. Eu trabalho aos poucos, né? De educação, de mudar essa cultura, né? De usar os EPIs. E tem sequelas, um pouco como a surdez, por exemplo. Barulho, você não vai ficar surdo só porque você foi exposto a um barulho no dia. É na questão dos anos, né? A Da longo prazo. frequência que você está sofrendo aquele barulho ali, você vai perder a audição. Isso é bom. É importantíssimo. É igual quando você machuca o dedo, assim, você foi ponta do dedo, de cabelo. Tenta botar uma roupa sem usar o dedão para você ver como já começa a dificultar pequenas tarefas. Isso já quando eu pouco dele, mas ele se perder na mão, ficar dependente.
de alguém a vida inteira para ter que fazer determinada função. É uma função básica, você não conseguir, você não pisa já um determinado ali, ou você perdeu uma mobilidade, você sofreu uma queda, você já é eternamente dependente de alguém. Cara, É complicado. Dentro de empresas, de serviços, a gente repara muito nisso, né? Profissionais que trabalham na área, eles acabam fazendo deixando de lado os equipamentos que realmente devem ser utilizados e acaba também algumas empresas, não todas, né? Não generalizando, mas algumas empresas elas acabam deixando isso de lado, né? Eles acabam vendo e acabam não, tipo, deixando de lado esses equipamentos que não são utilizados e acaba, né, acaba aumentando o risco de acontecer alguma tragédia. E também o profissional ele deve ter ciência disso, né? Se ele é realmente um profissional, ele deve ter ciência dos equipamentos que devem ser utilizados. Então, eu creio, aqui dentro do Sinésio de Cubatão, dentro de qualquer outra empresa também, os profissionais eles têm essa consciência. Aqui realmente nós sabemos que os profissionais eles já têm um serviço e uma qualidade de experiência muito alta, preparando com esses projetos. E dentro da alvenaria estrutural não é muito diferente, né? Temos muitos projetos aqui que realmente possuem e realmente devem ser utilizados os equipamentos e ter a consciência de que os equipamentos eles são realmente fundamentais para essa produção. Então, chegamos perto do nosso final do nosso projeto, né? Dentro dessa correria do dia a dia, fazer os projetos, realmente nós, diante do... Seguindo essas normas, né, voltando aqui, seguindo as normas, nós realmente devemos, né, realmente seguir essas regras que devem ser utilizadas. As normas regulamentadoras, elas estão aqui realmente por um propósito, né? Elas não estão aqui realmente como enfeite, elas estão aqui realmente para trabalhar com o trabalhador, junto com ele, né, para acabar evitando alguns problemas, que é o último passo, né? Realmente, martelar o dedo não deve acontecer, mas se acontecer, temos alguns equipamentos que realmente irão minimizar o caso. Minimizar os danos, minimizar as quedas, e temos os projetos, os equipamentos realmente para isso. E dentro de projetos, dentro das empresas, realmente muito falado sobre esses equipamentos, realmente muito falado sobre as normas reguladoras. Então devemos seguir muito esses projetos, né? Seguir essas regras, seguir a alvenaria estrutural como ela deve ser feita, né? Realmente seguir tudo isso que é apresentado para nós. E bom, professor? é isso, eu acho que o caminho é a gente estar sempre seguindo as normas. As normas é as nossas diretrizes, né? O projeto é feito em cima da norma, né? E se a gente seguir o projeto acima das normas, tem tudo para dar certo. Certo? É para a gente minimizar as falhas, né? Às vezes acontecem falhas por fatores externos, como assim, que não chega, às vezes uma coisa está no projeto, a gente vai chegar em logo, muda um pouquinho, mas tudo isso sempre informando ao projetista para a gente estar sempre tudo alinhado e documentado, beleza? Se a gente for fazer desse jeito, muita chance de sucesso. Beleza. Obrigado pela nossa... Pausou? Obrigado. Obrigado para a nossa professora Natália. Esse é o nosso trabalho. Esse nosso... Realmente, muito obrigado, né? A gente está seguindo esse projeto muito, realmente afim, da gente realmente finalizar isso tudo. Estamos aqui também no Sinal de Cubatão, realizando esse podcast, né? Com o nosso podcast Pode Ser. Então, muito obrigado pela essa participação, muito obrigado por prestar atenção na nossa apresentação. E é isso.